E aí pessoal, tudo bom com vocês? Historinha do dia hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que está sendo muito falada nas redes sociais, de alguma forma, algumas pessoas falando da maneira correta, outras não, que é o tal do Ozempic Face. Você já ouviu falar do Ozempic Face? Pois é. O Ozempic é aquela medicação que é o queridinho do Brasil hoje, é a maior revolução medicamentosa depois do lançamento do Viagra, só para vocês terem uma ideia do quanto que se vende o Ozempic. Os países que mais vendem o Ozempic no mundo são o Brasil, o México e depois os Estados Unidos. Então, para vocês verem que é a medicação mais vendida na história desde o lançamento do Viagra. Na cerimônia do Oscar, o Ozempic foi citado pelo apresentador. Então vejam como que essa medicação é famosa no mundo todo hoje. E uma das coisas que mais se fala agora é sobre Ozempic Face. O que é isso? É esse desabamento do rosto que acontece em pessoas que perderam muito peso. Mas isso é um efeito do Ozempic? Então, o que é essa medicação? O Ozempic é um análogo de um hormônio produzido pelo intestino, sim, o intestino produz hormônios, chamado GLP-1. O GLP-1 é um dos sinais de saciedade que o nosso intestino manda para o nosso cérebro quando ele está cheio. Então, quando a gente se alimenta, a comida vem descendo pelo intestino delgado. Quando ela passa pelo final do intestino delgado, o intestino libera o GLP-1, que é o hormônio, cai na corrente sanguínea e vai lá no cérebro e conta para o seu cérebro. Cérebro, essa pessoa está cheia, ela tem comida lá no final do intestino delgado dela. Manda ela parar de comer, manda ela retardar o efeito gástrico. Se ela tiver a glicose elevada, diminua um hormônio que é o glucagon, que faz o contrário do efeito da insulina. Ele sobe a glicose. Mas esse é um efeito que só acontece se o paciente tiver a glicose alta. Então, por isso que não diabéticos também usam Ozempic, sem modificar as suas glicemias. O grande problema é que o nosso GLP-1, o endógeno, ele dura 3 minutos. Ele é degradado por uma enzima chamada DPP-4. Então, essa cessação da vontade de comer dura pouco tempo. O Ozempic é uma molécula modificada de GLP-1 em laboratório com capacidade de duração de 1 semana. Então, aquilo que o nosso GLP-1 faz por 3 minutos, o Ozempic faz por 1 semana. Tira a vontade de comer, se a tua glicose estiver alta, diminui o glucagon e aumenta também a queima de caloria. O Ozempic tem receptores lá nos núcleos da fome, que ficam no hipotálamo, tem um mecanismo de ação bastante interessante. Então, quando a pessoa perde muito peso, o Ozempic ele não tem nenhum efeito sobre o rosto, mas sobre a perda de peso. Então, principalmente pessoas que usam uma dose errada, o grande problema de usar sem prescrição médica, ou quando um médico maluco te prescreve e manda você tomar todos os dias, ao invés de uma vez por semana, lembrando que esse medicamento é de aplicação semanal, nunca diário, é que um emagrecimento muito rápido não dá tempo do seu organismo se reabilitar. E você vai ter um derrubamento, literalmente, do rosto, tá? Então, aumento do bigodinho chinês, muitas vezes flacidez das bochechas, resto de pele em pescoço, chamado de Ozempic Face. É um efeito do Ozempic? De forma alguma. É o efeito da perda de peso rápido. Por esse motivo que nós sempre reforçamos que, embora seja uma medicação maravilhosa, ela deve ser prescrita e acompanhada por um médico, de preferência um médico especialista que não seja esse picaretinha que manda vocês ficarem tomando a medicação de uso semanal todos os dias. Se vocês quiserem injetar todos os dias, nós temos o Victoza e o Saxenda do mesmo laboratório que foram feitos para ser aplicados uma vez por dia. Então, sempre semanal, na dose correta. O médico tem que te orientar como é que você começa e progride as doses. Quando você chega ao peso, como é que você regride as doses, para que você não tenha o efeito rebote tão temido, conhecido como efeito sanfona, tá bom? Então, fica a dica para vocês aí. Nunca usem a ferramenta sem ter uma assistência de um médico que seja especializado nisso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.